Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal da iCloud. E dando continuidade no nosso último vídeo, a gente começou a criação de um serviço aqui no ECS e ficou faltando a criação aqui da família das Task Definition. Então vamos lá criar. No momento aqui a gente não tem nenhuma, tinha um teste ali que eu só já excluí para não atrapalhar. Então vamos lá, então a gente vai vir aqui, ó, vou fechar até para abrir. Definição de tarefa, eu vou abrir uma nova guia aqui. E aqui, como eu tinha comentado na parte teórica, onde a gente vai definir como que vai ser as nossas tarefas, né? Como que elas vão ser executadas no ECS, quais as configurações. Então vamos lá, criar nova definição de tarefa. Vou colocar o nome aqui, TS e vamos colocar certinho, Task Definition Demo. Então beleza, vou colocar até aqui, ó. ECS Demo, só para a gente saber. Então, coloquei um nome para ela, vamos lá. O tipo de inicialização a gente pode de novo definir aqui, se a gente quer uma instância EC2 ou a gente quer fazer o Fargate, né? Eu vou manter o Fargate por ser serverless, sem servidor. Aqui a gente começa a definição do sistema operacional, a gente tem algumas opções aqui, podemos utilizar, eu vou deixar default. Aqui é a quantidade de CPU, né? Do tamanho da nossa tarefa, né? Ela vai ser, ou seja, vai ser reservado essa quantidade de CPU para nossa tarefa. Então a gente tem que definir isso aqui, o que é necessário, ó. Eu vou reservar bem menos do que isso. Eu vou reservar 0,25 GB de memória. E aqui eu vou deixar com 1 GB, eu acho que é suficiente para nossa tarefa. Então aqui a gente está definindo a quantidade de CPU e de memória para essa tarefa. Aqui a gente tem a função da tarefa. Aqui a gente está falando de role lá do IAM. Então é importante entender como que funciona isso aqui. Aqui ele traz uma definiçãozinha, que é a função da tarefa aqui, a permissão que os containers da tarefa façam solicitação de API, ou seja, o meu serviço, a minha task do ECS, ela precisa interagir com outro serviço da AWS. Por exemplo, ela precisa chamar um S3. Vai ter que ter uma função aqui. Eu vou ter que definir uma role para isso, ó. E aqui eu tenho a role já gerenciada pela AWS que ela oferece, eu posso pegar. E aqui eu tenho a função de execução das tarefas. Aqui ele traz até uma explicaçãozinha ali, ó, que o agente do container usa essa função para executar a tarefa de IAM para fazer a solicitação de API da AWS em nome dele. Ou seja, ele vai assumir essa role e vai executar no nosso nome, basicamente. Então vou usar também a default, não preciso. O posicionamento de tarefa aqui, por ser Fargate, não é suportado. Isso aqui a gente pode falar em outro momento. Questão de falha eu não vou mexer aqui. E aqui eu preciso detalhar o serviço do container. Aqui, pessoal, ó, é nesse momento que a gente busca a imagem do Docker para executar aqui. É nessa hora que a gente vai passar. A gente vai colocar o nome e buscar essa imagem. É aqui que eu falei que a gente pode usar o ECR, né? Inclusive está aqui, ó, a autenticação para a gente poder buscar. Ó. E aqui a gente pode buscar o segredo no Secret Manager, e aqui a gente pode fazer a busca da nossa imagem. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar o link da imagem aqui. Então aqui, pessoal, é no momento que a gente vai buscar a imagem do Docker. Então vou pegar do Nginx aqui, só de exemplo. Aqui, ó, já tem a URL dele. Aqui, quando eu quero buscar do ECR, eu passo o ARN inteiro indicando aqui. E aí eu vou ativar a autenticação aqui, né? E ele vai utilizar as credenciais para poder fazer a consulta. Ele busca até do Secret Manager aqui para poder fazer a conexão. Então vamos deixar o Nginx mesmo, só para a gente fazer um teste. Aqui embaixo a parte do mapeamento das portas, vou deixar como local só para testar. Aqui a gente tem algumas informações de configuração raiz, aqui limite de CPU, vou deixar tudo padrão. Variável de ambiente, se for necessário, a gente pode já fazer essa configuração aqui. Então aqui ele traz alguns avisos, ó, explicando tudo aqui embaixo. As nossas, na parte nossa de coleta de log, né, aqui tem os grupos de log que ele vai fazer, os valores, aqui ó, como que a gente vai achar o grupo de log lá. Todas as informações, a gente pode adicionar mais coisas se for necessário. Aqui embaixo tem política de reiniciar, aqui, ó, a gente pode configurar várias políticas, a parte de health check também a gente pode configurar, não vou mexer agora.
E aqui tem várias outras configurações que a gente não precisa. Essa aqui é interessante, pessoal, do Docker, como a gente pode definir o entry point ali, o comando que precisa ser executado, isso tudo a gente pode passar para ele, inclusive diretório de trabalho, a gente pode definir aqui para o ECS que na task definition que ele vai fazer, né? Então, aqui mais algumas coisas do Docker, parte de armazenamento, a parte de monitoramento a gente colocou lá, a gente pode utilizar aqui as coletas se for necessário, eu vou deixar do jeito que está. E aqui a gente tem a tag. Então vamos dar o criar aqui, ele vai criar para nós a definição de tarefa. Eu acho que ele já criou. Então beleza, ele criou. Aí aqui a gente consegue verificar tudo. Ó. Tem a nossa RN, está ativo, a gente fez a criação, ó. O nosso modo de rede que é fixo, porque a gente está usando o Fargate, né? E aqui a gente tem a definição ó, do nosso container, quantidade de memória que ele vai usar e a quantidade de CPU. Então a gente tem aqui a configuração em JSON, se a gente quiser passar para o outro lado. O posicionamento da tarefa a gente não mexeu, esse ponto aqui eu vou deixar para explicar em uma outra oportunidade. A gente não precisa mexer também por ser Fargate, nem tá assim. E aqui a gente tem os dados do nosso container, tudo ok. E aqui, pessoal, a definição de tarefa funciona da seguinte maneira. A gente vai perceber, ó, ela é vinculada, ela é registrada no nosso serviço, né? Então a gente, para poder tirar ela, a gente precisa cancelar para excluir. E eu não posso editar. Então, quando eu vou usar uma definição de tarefa, se eu quiser alterar, a gente tem que criar uma nova revisão. A gente não pode alterar. Se a gente for tentar alterar, vai dar errado. E beleza, então a gente pode voltar aqui para o nosso serviço, vamos dar uma atualizada aqui e vamos puxar ela. Tá aqui, ó. E aqui a gente tem as revisões, ó. A gente pode escolher, ó. Tá na mais recente 2. Então eu vou criar aqui. Ah, faltou o nome do serviço, a gente tinha usado já, né? Vamos deixar aqui. E agora vamos subir o nosso serviço. Vamos deixar criar. Provavelmente ele já vai tentar subir uma instância nas configurações que a gente fez ali. E aí a gente vê como que vai ficar. Então ele está criando aqui pra gente a tarefa. Ó, já apareceu o serviço. Já está criado aqui o serviço. E o que ele está tentando fazer? Ele já está tentando implantar essa definição de tarefa. Por quê? No nosso serviço, se a gente... Vamos deixar ele subindo aqui. Eu vou abrir o serviço para a gente ver. No nosso serviço, a gente deixou... Aqui, ó, tem até os painéis aqui de métrica. No nosso serviço, a gente deixou definido para que ele criasse pelo menos o desejado era uma tarefa, né? Então ele está tentando, ele vai baixar as imagens do NDX e vai tentar subir. Deixa eu só achar a configuração aqui, pessoal, para a gente ver. Cadê a capacidade do serviço? Deixa eu olhar. Aqui a gente pode atualizar o serviço, ele está executando, né? A gente deixou configurado. Aí ele está fazendo a implantação, aqui as configurações, deixa eu ver se eu localizo. Que eu coloquei o desejado em uma task, então por isso que ele está tentando subir ela já. Revisão de serviço, métricas. Ué, onde eu coloquei aqui? Deixa eu só voltar no serviço aqui. Ativo. Acho que ele está subindo, talvez eu não, mas eu consigo ver. Eu só estou tentando me lembrar onde que a gente mantém. Deixa eu dar uma atualizar o serviço aqui. Containing Sites, padrão do Service Connect. Não, ele está atualizando. Talvez eu tenha que esperar um pouco. Mas deixa eu voltar aqui. Deixa eu olhar no Service. Mas se eu pedir para atualizar o serviço, deixa eu ver se ele vai deixar. Aqui, pessoal, ele deixa. É a quantidade desejada. Então, como eu defini como uma, ele vai iniciar pelo menos uma. Então, ele está tentando subir o serviço aqui. Deixa eu ver. Pronto, pessoal. Ele subiu já a tarefa, que é uma tarefa em execução. Se a gente for aqui agora, ó, já está em execução a nossa tarefa. Ó. Ele tá em execução, tá tudo ok, há 2 minutos, né? Tem o nome, ele está verificando o estágio de integridade ainda, mas a nossa tarefa subiu. Aqui, ó, 0 pendente, uma execução, deixa eu atualizar aqui. Ainda está em andamento a implantação, mas a nossa task está executando. Deixa eu ver se já tem log. Já tem log, olha lá. Ele já subiu para a gente a tarefa. Aí ele está fazendo a configuração, baixou as informações do Docker, startou os processos, enfim, startou o work e está processando. A gente já tem aqui os logs. Se a gente for olhar no CloudWatch, vai aparecer lá porque a gente monitorou, né? Então aqui, ó, vai ter o registro, né?
ele está subindo, mas já tem o registro da implantação, está sendo executado. E como eu falei, aqui a gente tem um ajuste no escalonamento automático do serviço. Aqui, ó, a gente pode configurar, definir número de tarefa, configurar o ajuste, e aqui a gente pode trabalhar bastante coisa. Então, o ECS ele mostra muita coisa no monitoramento, a gente tem aqui, e a gente pode configurar mais métricas, né? E é muito simples subir o serviço. Então a gente subiu aqui, claro, é só uma demonstração, mas aqui, por exemplo, poderia já ter a nossa aplicação subindo ali na imagem. A gente poderia preparar uma imagem já com configurações que fossem necessárias, mas é bem simples. Então nesse momento aqui a gente já subiu um serviço e a gente já tem uma tarefa em execução. Ó. Tá tudo ok, ó, concluiu o deployment. Tá visualizando, a gente pode ir no CloudWatch para dar uma olhada também, mas a gente já viu os logs ali. O que ele vai fazer é criar um grupo de log aqui para a gente poder monitorar. Aí, ó. Aqui, ó, ele tem esse dash, é bem interessante. Ó. Uma tarefa em execução, e olha lá, ele mostra os detalhes da tarefa, aqui, todas as configurações aqui, ó, inicialização de CPU. Então tem muita métrica, eu posso olhar aqui, ó, a instância, as informações dela também. Como acabou de iniciar, basicamente a gente não tem nada. Mas a gente conseguiria ver, ó, o serviço, a gente consegue ver os dados do serviço, ó, também está começando a carregar as informações aqui, ó. O Application Insights também ainda não tem dado, ciclo de vida também, mas aqui, ó, consigo ver a família, carregando os dados dela aqui, ó. Então, como é só um container inicial, tem pouquíssima coisa. E aqui a gente consegue ir observando cada informação, ainda não carregou os dados. E os containers. Ainda não deu tempo. Mas enfim, então é bem simples inicialmente de subir assim para teste. Obviamente, numa aplicação real a gente vai ter outras configurações, né? Então tem bastante coisa que precisa ser feita, mas o ECS ajuda muito nisso. Então ele tem bastante configuração que a gente pode utilizar, né? Essa parte da gente optar por usar o Fargate tira essa carga de gerenciamento. Vocês perceberam que ali a única coisa que a gente fez foi só definir a quantidade de memória e CPU basicamente da infraestrutura, né? O restante já é gerenciado. A versão da plataforma a gente já deixou para ele sempre se atualizar, pegando a última, né? A gente está com a última em 1.4.0, aqui as configurações que a gente pôs ali na nossa definição de tarefa, né? E eu tenho aqui a tarefa executando, né? Eu tenho as informações da tarefa aqui, ó. Tudo funcionando dela. Container que ela está usando, os dados, a parte de ENI, enfim, os IPs, eu tenho tudo dessa informação rodando. Os logs da minha task, eu consigo ver aqui, a parte de rede, tá tudo aqui. A gente não atribuiu nada de balanceador de carga, mas seria possível também atribuir. Então, ele facilita realmente muito a nossa forma de subir containers, de gerenciar containers, né? Que é as tags da parte de log e várias outras, enfim. São várias outras informações que a gente pode configurar aqui no ECS. Deixa eu só voltar no cluster, entrar no serviço novamente. Deixa eu ver as tarefas. Eu estou no serviço? Estou. Mas está ok aqui. A parte de infraestrutura aqui, ele está executando o Fargate pra gente. Então, tá ok. Então, beleza. Bom, pessoal, era isso. Acho que aqui, minimamente, aqui deu para passar uma noção de como é que funciona o ECS, né? Como é que a gente sobe aqui um serviço nele. Eu não deixei nenhuma aplicação preparada para a gente testar aqui, né? Mas a gente consegue ver que o container está em execução. A gente consegue ver que ele está funcionando aqui, mas agora seria apenas a parte de colocar ali a aplicação e executar ela. Bom, pessoal, então espero que tenham gostado e até a próxima.